Olá, seja bem-vindo a Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Mona Lisa Gomide e fui convidada a ler com vocês o capítulo de Radical a Integral do livro Cartas Lésbicas, escrito por Nicole Brossat e publicado pela editora As Ondas. De Radical a Integral. Se o patriarcado conseguiu fazer não existir o que existe, nós, de certo, podemos fazer existir o que existe. Mas, para que isso aconteça, devemos querer que ela esteja em nossas palavras. Você me pergunta quem? Essa mulher integral que somos, essa ideia de nós mesmas, que partindo de uma certeza vital, seria nossa inclinação natural para dar sentido ao que somos. Afirmar ou questionar o surgimento de uma cultura feminina no contexto de uma civilização patriarcal que se estende há milênios, até o presente, é um projeto que eu só posso contemplar em torno de uma única expressão: fazer sentido. Pois, quando falamos de cultura, necessariamente nos referimos a códigos, sinais, intercâmbios, comunicação e reconhecimento. Da mesma forma, precisamos falar de um sistema de valores que, ao mesmo passo em que determina o que faz e o que não faz sentido, também normaliza o sentido de tal forma que a excentricidade, a marginalidade e a transgressão possam ser identificadas como tais e, se necessário, controladas. Em outras palavras, eu gostaria de abordar a questão do sentido e da falta de sentido, o ponto de encontro de percepções, desejos, realidade, ficção e ideologia, que então se anulam ou se transformam. Porque nada se perde daquilo que faz sentido ou do que não faz sentido. Tudo pode culminar numa camisa de força ou numa obra de arte. Em outras palavras, terei que falar desde meu corpo sobre o sistema patriarcal e sua tenaz vontade de perdurar em nós, mantendo-nos afastadas da magia das palavras. Por magia das palavras, me refiro ao que procede à elaboração do pensamento e de sua emoção, o que transforma, o que motiva o ser, a ser que eu sou àquela que eu poderia ser, ou que eu desejo ser, até que ela se torne um presente inalienável, até ela ser o que me acontece, ou seja, ser aquela que sou. Parte 1. A vida no sentido único. Entre a frase de Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, e a frase de Jacques Lacan, a mulher não existe, o efeito semântico da palavra mulher nos permite pensar que, em ambos os casos, falar da mulher só pode ser adequado num lugar chamado ficção, ou retomando o significado etimológico da palavra ficção, num lugar de mentiras e armadilhas. No entanto, se o conteúdo dessas duas afirmações parece concordar, a mulher é uma ficção, a mesma concordância não existe entre as pessoas que as produziram. Enquanto a declaração de Simone de Beauvoir é o resultado de uma pesquisa que a levou à dolorosa observação da não existência do ser mulher, a declaração de Jacques Lacan é a repetição de uma fórmula política que tem se provado o triunfo e a fortuna dos mestres. A mulher, no sentido único, seria, portanto, uma palavra sem outra raiz além da patriarcal. E lá, na raiz das palavras, reside aquilo que acreditamos que exista: ter um sotaque. Enraizadas em uma terra semântica estrangeira, tivemos que tomar como nosso uma substância, o homem, sem entender que raiz é aquilo que cresce na direção oposta do caule. Raiz também significa o elemento irredutível de uma palavra, obtido pela eliminação de todas as inflexões e marcadores gramaticais e que constitui um suporte de significação. Isso significa, na analogia que escolhi estabelecer, que o homem como raiz é um suporte de significado somente na medida em que são eliminados do discurso todos os elementos de nossa formação social, perceptiva, intelectual e sexual femininas. Além disso, o homem só é uma raiz se os indicadores gramaticais de nossa existência forem eliminados. E aqui penso, claro, no E silencioso da língua francesa, bem como em todas as marcas da presença da mulher na língua, que são sistematicamente destituídas do discurso pelo masculino, ou melhor, neutralizadas para o masculino. A maior conquista do patriarcado foi ter assegurado, primeiro pela força do código e da lei, depois pela força do hábito, uma situação na qual cada mulher toma como sua a substância semântica patriarcal. No entanto, não importa o quão, bem ou mal assimilada, essa língua estrangeira que nos habita tão familiarmente é sempre falada por todas nós com um sotaque. É por esse sotaque que podemos nos reconhecer, mesmo que às vezes não nos entendamos. Portanto, não é com palavras que podemos reconhecer umas às outras logo de cara, pois ainda somos incapazes de acreditar nas palavras,
Dito de outra forma, somos incapazes de nos levar a sério. Não, tem de ser pelo nosso sotaque, ou seja, pelo nosso desvio da norma, por um aumento de intensidade, quando certas palavras são usadas, certos sons, pois o sotaque é um som expressivo. Entre nós ainda não há uma aproximação através da prática coletiva da diferença semântica. Nesta fase ainda não há feministas, há mulheres aqui e ali espalhadas, analfabetas ou alfabetizadas por eles, fortes e corajosas ou fracas e cansadas. O que eu acabei de dizer não faria sentido algum em termos de direção e movimento, se o reconhecimento das mulheres umas às outras através da intensidade de seu sotaque não fosse seguido por uma associação assídua entre nós. A amizade entre mulheres aumenta a intensidade em cada uma de nós, como se cada uma estivesse prestes a revelar o volume da voz que abriga dentro de si e na qual habita. A intensidade. Agora, a intensidade é o que vai me enraizar no lugar que se assemelha a mim. Agora, a intensidade é o que me apresentará a outras mulheres. As raízes são aéreas, a luz que as nutre tanto os frutos, a cultura, quanto a raiz. A raiz é integral e aérea, a luz é coerente. Pode a intensidade provocar discrepâncias semânticas? É isso que permitirá que a profundidade de nosso pensamento seja escrita a céu aberto? É isso que nos dá a coragem? A intensidade é a intenção? Aquilo que é marcado pela intensidade se dá como uma força através da qual excedemos a medida ordinária, a norma. O que queremos dizer, nós, que estivemos sufocadas na ficção patriarcal, acostumadas a ocultar nossas percepções, nossas intuições, nossas certezas mais vitais, quando dizemos algo como eu estou além do meu pensamento, ou talvez as palavras estão além do meu pensamento. Estar além, deixar para trás, afastar-se enquanto você vai mais rápido. Ir além do que é possível ou imaginável. Mas como ir além do próprio pensamento com palavras estrangeiras? O que caracteriza as pessoas com sotaque é que elas distorcem os sons. Então, a cada vez que falam a língua estrangeira, correm o risco de criar mal-entendidos, equívocos ou mesmo algo que parece não ter sentido algum. Além disso, correm o risco de acentuar, ou seja, de amplificar o que em princípio já estava fora do lugar, o que ainda está para ser dito. Não precisa de muito para que God se torne dog, Deus e cachorro, do inglês. Não precisa muito para que quando eu pronuncie elle est comme un homme, alguém entenda elle est comme un homme. Ela é como um nome, ela é como um homem, do francês. A magia das palavras também está nesse percurso por onde podemos transformar a realidade ou o sentido que damos à realidade. As diferenças. Agora, a magia das palavras acontece com mulheres intensas. No entanto, por mais intensas que sejam, algumas diferenças entre elas já foram previamente identificadas, não? Diferenças relacionadas com ter assimilado bem a língua estrangeira, uso correto da gramática, da sintaxe e do léxico. Ter assimilado mal a língua estrangeira, uso incorreto das palavras. E não ter assimilado a língua estrangeira. Falta de vocabulário, não subordinar palavras e precisar do apoio de uma colagem expressiva para conseguir estabelecer contato. Diferenças que geram, sim, consequências para o significado que damos às palavras. Assim, por exemplo, podemos pensar em 3 formulações para servir de suporte à definição da palavra mulher. Número 1, uma mulher é um homem. Número 2, uma mulher é uma mulher. Número 3, uma mulher. Isso sou eu. 3 maneiras de intervir na palavra mulher. Sinônimo. Note que um sinônimo serve para evitar repetição. Tautologia. Note que uma tautologia é um defeito de forma. E polissemia, porque o eu sou de cada mulher tem um significado diferente. Há também a questão da conjugação do verbo ser em tempos diferentes. Mas neste estágio, qualquer que seja a expressão escolhida para nos definirmos, e da mesma forma para definir a palavra mulher, cada uma de nós está radicalmente convencida de que a expressão que usa faz sentido em sua vida, e consequentemente na vida em geral. Sim, cada expressão faz sentido, mas estranhamente, enquanto cada formulação marca uma percepção que as mulheres têm de si mesmas, as 3 convergem na mesma direção, o sentido único. A primeira, uma mulher é um homem. Embora a expressão soe falsa para o ouvido e para o entendimento,
Acredito que, se a interiorizamos como verdadeira, é porque nos é transmitida subliminarmente como nossa única chance de participar do ritual social, discurso, ciência, política, etc. A vontade de participar seria a base para o sentimento de que temos o direito e até o dever de reivindicar em nome do homem a justiça, a liberdade, a fraternidade e a igualdade. É também o que nos permitirá explicar por que tantas mulheres preferem se engajar em lutas políticas que as concernem como povo de um país, como classe operária, etc., ao invés de intervir politicamente como feministas. 2. Uma mulher, isso sou eu. Outra definição de ser mulher, que implica que é também em nome da humanidade, ou seja, do homem, que podemos reivindicar autonomia. Subjetividade, individualismo e criatividade. Uma mulher, isso sou eu. É também o que explica por que tantas mulheres criativas recusaram e ainda recusam a identificação com as mulheres. Afinal, não há muitas poetisas, artistas, cineastas, psicólogas, sociólogas, etc., que não se apresentam como mulheres, por vezes usando apenas a forma masculina das palavras, alegando que a arte e a ciência não têm sexo? Voilá! Temos aqui duas fórmulas que enraizam as mulheres aos homens e que asseguram a estes últimos uma solidariedade digna de seu nome. 3. Uma mulher é uma mulher. Se a expressão é um defeito de forma que ou nos remete à biologia ou, na pior das hipóteses, talvez nos permita reivindicar uma diferença que foi sistematizada na direção oposta à das nossas energias, que humanidade podemos encontrar nela? Quem, sendo mulher, gostaria de correr o risco de ser mulher, ou seja, uma ficção que não foi originada por ela? No ambiente que a circunda, a mulher não existe, o que quer dizer que ela não faz sentido. Fora do lugar que a cerca, ela aparece novamente como algo sem sentido. Isso significa que alguém que pretenda pertencer à humanidade não pode se identificar com a mulher, muito menos ser solidária a ela. Acontece que algumas mulheres começaram a reivindicar o contrário. São chamadas de feministas radicais e sua humanidade está precisamente lá, na conquista que fazem, palavra por palavra, corpo por corpo, de ser mulher. Portanto, se não fosse por uma consciência feminista radical intervindo e investindo na palavra mulher, cada uma das três expressões resultariam em um reforço no sentido único patriarcal. Ao intervir e investir na palavra mulher, mulheres que são feministas radicais colocaram as mãos no botão que dá acesso à magia das palavras. Parte 2. A explosão do sentido. A excitação do sentido. A excitação geral das mulheres diante do sentido excitado excita também o pensamento e a emoção da intensidade. Dentro da excitação, alguma de nós grita: salvemos nossas raízes. Outra: arranquemos tudo. E outra não diz nada, só estremece com todo o seu ser. O significado oscila, cada mulher que participa dessa excitação está no auge de seu ser. A vertigem é grande, a raiz é aérea. Assim, intensas, diversas e reunidas, as mulheres compartilham seus pontos de vista através de palavras estranhas às suas percepções, à sua experiência e por isso mesmo experimentam uma dificuldade em concordar sobre o significado a ser dado às palavras e, por consequência, às suas vidas e aos seus projetos. No decorrer dessas trocas, algumas palavras perdem o significado, outras são formadas, outras produzem efeitos inesperados e outras são utilizadas com extrema precisão. É uma revolução no sentido que vibra em efervescência, mas também é uma revolução completa para cada palavra em torno de seu eixo. Examinamos o radical das palavras a partir de todos os seus ângulos, de todos os pontos de vista. É excitação generalizada. A palavra excitar parte de excitare, que significa pôr em movimento. A palavra excitar também significa dar à luz a algo, e incitar. O que conta nessa fase de excitação geral e o que será contado a seu respeito é, acima de tudo, o efeito polivalente que se apodera das palavras. Polivalência porque, a partir de nosso ponto de partida, múltiplos e diferentes, fazemos um uso ambíguo de várias palavras, e esse uso ambíguo, nascido de nossa ambivalência em relação ao sentido, significa que, por um momento, coletivamente nos desviamos do significado habitual das palavras. O sentido único oscila sob uma onda contínua de palavras que se espalha em todas as direções. É essa onda de palavras polivalentes e multidirecionais que permitirá 1. A explosão do sentido único, destruir o conceito de homem como universal e quebrar o círculo da feminilidade. 2. Produzir um vazio, ou seja, um espaço mental que pouco a pouco será ocupado por nossas subjetividades, constituindo assim um território imaginário, a partir do qual nossas energias possam tomar forma. De certa forma, a etapa de explosão dos sentidos é a etapa crucial.
É o ponto em que tudo pode acabar em uma camisa de força ou culminar numa obra de arte. É aqui que você se torna ou não uma feminista radical. É aqui que reintegramos os parâmetros patriarcais, mesmo que isso signifique nos permitir algumas transgressões, que para as mulheres são sempre custosas, ou onde abandonamos esses parâmetros em busca de espaços ainda não vistos. É aqui que deixamos para trás nossas roupagens femininas em frangalhos, para nos tornarmos integrais. É aqui que deixamos o círculo para entrar no movimento da espiral, ou seja, onde a força de nossa energia toma forma, onde é cultivada, transmitida e renovada. É aqui que eu dou adeus para você, mulher patriarcal, corajosa sombra na luz do meio-dia. É aqui que eu roubo o terreno imaginário de debaixo dos seus pés imaginados. A raiz é aérea, a luz é coerente. Eu levo tudo, pois sei tudo que há de nós. É aqui que começa o sentido. A origem não é a mãe, mas o significado que eu dou às palavras, e originalmente eu sou uma mulher. Parte 3. Eu dou sentido à vida. A ponto de se tornar um presente inalienável, a ponto de ser o que sou, a vida. Falo desde o eu para assegurar a permanência do nós. Se eu não assumo o que em mim diz nós, a essência do que sou terá apenas a longevidade da duração de uma vida, a minha, e isto é muito pouco para nós. Já vimos que, presas entre o sentido que damos à realidade e o absurdo da falta de sentido que a realidade patriarcal constitui para nós, somos na maioria das vezes forçadas a adaptar nossas vidas à tradução simultânea que fazemos dessa língua estrangeira. A postura é desconfortável, o equilíbrio é precário, o ambiente é hostil. Então, como poderíamos fazer sentido coletivamente? Pois, creio, é disso que estamos falando quando nos questionamos acerca de uma cultura das mulheres. Como assegurar o diálogo entre nós, como fazer com que nossos pensamentos, corpos e emoções, em suma, nossa subjetividade, circulem de tal forma que possam ser conjugados com objetividade. Precisamos de uma base mínima de acordo sobre o significado a ser dado às palavras para que possamos pensar no surgimento de uma cultura que se assemelhe a nós. Chamo essa base mínima de acordo de nosso território imaginário, a partir do qual podemos alçar voo. A ativação de nossas diferenças face ao sentido único patriarcal, em um primeiro momento, resultou na explosão do sentido e na criação de um vazio. Mas agora devemos ver nossas diferenças como provenientes de um sentido original que vem de nós. Em outras palavras, as diferenças decorrentes do sentido patriarcal resultaram em um movimento. Já as diferenças que surgem de nós como centro original do sentido permitirão o surgimento de uma cultura das mulheres. O território imaginário. Esse território seria, portanto, constituído pela subjetividade feminina atravessada por uma consciência feminista. O que eu chamo de consciência feminista nada mais é do que a nossa humanidade. A ilusão de nossa humanidade está em toda parte, e é provavelmente por isso que poucas mulheres até agora se deram ao trabalho de procurar, quiçá, conquistar sua própria humanidade. Tivemos a humanidade roubada, e isso não é uma metáfora. Devo lembrá-los de que, durante séculos, não tivemos alma, e que no Canadá só nos tornamos pessoas em 1929. Da nossa humanidade, sabemos pouco mais do que a experiência que temos de viver em um sistema patriarcal. Nossa memória é curta. Nossas heroínas são raras e camufladas pela censura. Nossos sentidos foram prejudicados pelo condicionamento ao autossacrifício. Eles dizem que o inconsciente não tem palavras. Falta saber o que dirá o inconsciente da humanidade quando nós finalmente falarmos da nossa humanidade. É isso que veremos e ouviremos. E digo mais. Nosso território imaginário está escondido na mitologia, na ciência e na arte. Tudo nos pertence. No entanto, precisamos separar o que pertence à nossa humanidade do que pertence à pretensiosa, megalomaníaca e violenta subjetividade do homem. Tudo começa a partir da nossa humanidade, e é aí que se inicia a primeira virada da espiral de uma cultura feminina. Uma espiral de cultura feminina na qual cada volta constitui a espiral de uma civilização para a qual nada nos preparou, a não ser a explosão do círculo que provocou a primeira volta da espiral. A energia. O surgimento de uma cultura de mulheres depende da energia que teremos, mas também depende, acima de tudo, da energia que, em espírito de solidariedade, vamos gerar para mudar nossas vidas. No momento, geramos ações, palavras e pensamentos que ainda acomodam a mentalidade linear e binária patriarcal. Falo de energia porque o aparecimento espiralado de uma cultura feminina está intimamente ligado à imagem mental que temos e teremos de nós mesmas, como fonte de energia para outras mulheres, e da forma que nossas interações energéticas tomarão nas esferas social, íntima e política. Particularmente, não acredito que uma cultura feminina seja sustentável a longo prazo,
isto é, que seja capaz de gerar novas espirais, num sistema linear binário patriarcal, ou mesmo que possa superar as atrocidades de uma dialética baseada na razão patriarcal, se permanecermos dentro desse sistema. Não, a vitalidade de uma cultura feminina me parece estar conectada a um sistema de pensamento e percepção que uniria ao mesmo, em figuras tridimensionais, os objetos do nosso pensamento que até agora fomos forçadas a ver apenas na superfície, sem conhecer seu volume. É a partir do volume de nossos pensamentos que surgem mulheres íntegras, mulheres que conseguirão sair da fragmentação e tornarem-se seres integrais novamente. Mulheres íntegras. A mulher íntegra é radical, meu sentido se origina nela. Ela compartilha sua integridade, o tempo e o espaço lhe pertencem. Ela é uma símbola para todas nós, um sinal de reconhecimento feminino. Figura, imagem, metáfora, ela sempre faz sentido com o corpo e com o sentido que dá às palavras. Ela incorpora o sentido. A luz é coerente. Quando vi você bem no meio de uma frase, percebi que eu tenho uma atração natural por você, tão real quanto a ideia que tenho de nós, tão real quanto a energia que chega a mim, emergindo de nossas histórias de vida.